pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo aqui Amaury Júnior. Eu. Tudo Obrigado. bem, Amaury? Obrigado, Cláudio. Tudo bem? Falou que nós estamos em Orlando para todo mundo? Exatamente. Estamos aqui direto da América, em Orlando, fazendo esse podcast do Meu Eu Jeito acho muito Pode. legal Orlando, sabe por quê? Uma coisa que eu não falei, nunca falei, não é? Por que Orlando deixa a gente feliz? Não é só porque... Eu acho que Orlando recebe uma carga tão grande de energia das crianças. Acredito muito que nisso, isso fica Amaury. muito, isso contamina a cidade de forma tal que você também acaba se envolvendo nessa aura que a expectativa das crianças que vêm aqui em levas e taipus de crianças, não é, para poder vir aos parques, e a cidade fica envolta numa camada de energia positiva que eu, pelo menos, me contagio quando eu chego aqui. Mas pura verdade, eu e minha esposa, quando a gente chega aqui, a gente vê até que é bem diferente, justamente porque por causa da energia mesmo, Amaury. E a gente fica tão assim, de uma forma positiva, excitado, que tudo que a gente faz aqui tem uma forma gratificante, né? Porque para você estar na América de alguma forma, eu acho que você tem que ter algum sucesso também, né? Então a gente construiu isso aí para estar aqui hoje, né? Mas, Amaury, falando um pouco sobre você, né, que é o nosso entrevistado aqui de hoje, da onde veio esse gosto pela comunicação? Olha, eu costumo dizer para as pessoas, eu sou filho de um filólogo e professor de português. Meu pai colaborou na última reforma ortográfica do Brasil, que o professor Wise montou o seu dicionário, e ele fazia se valendo de vários filólogos. E meu pai foi um dos escolhidos, então meu pai era um filólogo muito dedicado e muito competente. Mas também ele fazia com que eu pagasse um pouco caro essa sua obsessão pela língua portuguesa. Ele me fazia ler um livro por mês e depois eu tinha que contar. Olha só. Então, eu acho que foi a partir daí que eu comecei a adquirir um bom vocabulário. Mal sabia eu bem que ele estava me fazendo, porque naquela época eu queria sair, namorar, ir para o cinema, interior. Como todo jovem, né, Amaury? Morava em Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Mas eu era obrigado a ler. E eu acho que a partir daí é que eu fiquei um apaixonado pela leitura até hoje. Acho que foi a partir daí que eu consegui um vocabulário, consegui ser o primeiro aluno em português, tanto no curso ginasial, quanto no colegial, quanto nas faculdades que eu fiz, de jornalismo e direito, porque eu me formei em direito também. Então, mas como é que eu fui desperto para a comunicação? Para responder a tua pergunta. No curso colegial, nós tínhamos no pátio dos colégios, não sei se no teu tempo era assim, Sim. os murais. Nós tínhamos os murais. Eram locais onde colocavam avisos, com a taxinha, colocavam no mural. E aí inventaram que cada classe do colégio teria um espaço no mural para fazer um jornal. Então eu fui um indicado para montar o da minha classe. O que significava isso? Eu tinha que recortar de revistas e de jornais tudo aquilo que eu achava que pudesse interessar as pessoas que no recreio perambulavam pelo colégio. Então eu recortava uma piadinha, eu recortava a notícia que eu achava que ia mais sensibilizar todo mundo e montava aquela coisa toda cheia de taxinha, né? E aí, na hora do recreio... Você montava ali um Reels daquela época, né? Mais ou menos. Aí eu ficava longe, olhando, para ver se o meu jornal mural tinha mais acesso do que os outros. E tinha. Olha só. Então o meu era muito... Aí comecei a me aprimorar na arte de recortar as coisas, de selecionar o que eu ia pregar na semana seguinte lá no Jornal Mural. Eu acho que o Jornal Mural foi o que me remeteu para o jornalismo, indiscutivelmente, porque ali eu criei um gosto pela comunicação. Era a minha comunicação individual, única ali, né, com as tesouras na mão, as revistas e os jornais do dia, escolhendo o que os meus colegas iam ler durante o recreio. Depois o meu colégio foi convidado para ter uma
uma sessão no Diário da Tarde de Rio Preto, e eu fui convidado para escrever, porque eu já tinha, meu vocabulário era bom, por causa da exigência do meu pai, e ali eu comecei o jornalismo propriamente dito, fazendo a coluna do... Começou com a coluna do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, que era meu colega. Depois foi tão direitinho que o jornal falou: Mauri, para de falar só do teu colégio, fala de todos. Então virou a coluna do estudante, e foi aí que eu comecei a me embrenhar, e aí me virei para a coluna social. Aí você viu para que serviu a história o seu pai ter feito você ler um livro por mês, né? Imagina, eu odiava, cara. Era um castigo, era um suplício. Sabe que ia ler um livro de 300, 200 páginas por mês para um cara que tinha 12, a partir de 12 anos, um pouco para frente, o que eu mais queria era namorar. Exatamente. Minha turma, jovem, né? Testosterona lá em cima, né? Mas foi ótimo, e eu acabei sobrevivendo nesse mundo por causa da minha linguagem, graças a Deus. Graças ao meu pai. Tem uma história que você fez, até acho que foi um concurso, nessa mesma, acho que próximo dessa época que você está falando, com a Ana Maria Braga, e ela era parecida com a Brigitte Bardot. Não. A Ana Maria Braga estudava na Faculdade de Filosofia de Rio Preto. E a Ana Maria, enquanto não estava na faculdade, ela tinha um emprego singular. Eu conto até nos meus livros, o Bisbilhotices. O que a Ana Maria Braga fez antes da fama? Em primeiro lugar, ela vendia balão de São João, sim, bombinha e rojões na rua Jorge Tibiriçá, que era a rua principal de Rio Preto. E ela era vendedora de fogos de artifício, que é maravilhosa. Ela é uma mulher bonita. Imagina ela lá no começo... Com certeza. Na flor da sua idade, não é? Ela era lindíssima. Mas isso é um detalhe. Onde a Ana Maria... Eu tinha um programa na TV Rio Preto, que era uma subsidiária da Globo, e aos sábados à noite eu fazia uma gincana, que era o horário local. Uma gincana, real. Era uma gincana, com júri, com tudo, uma gincana de pedidos. Então, e um dos pedidos, quem trouxer a sósia mais parecida com a Brigitte Bardot vai ganhar os pontos da noite. Aí uma das equipes levou a Ana Maria Braga como sósia da Brigitte Bardot. E aí a auditório quase caiu, porque ela era lindíssima, né? E ela realmente tinha traços parecidos com a da Brigitte. Ganhou os pontos, impressionou tanto, falei: meu Deus, contrata essa mulher para ficar aqui. Aí eu pedi para a televisão, para a TV Rio Preto. Aí a Ana Maria ficou no meu programa como minha assistente de palco. Lembra dessa figura que existia? Sim, ajudava assistente de palco? Os comunicadores, sim. Então eu tenho até o orgulho de dizer que a primeira vez que a Ana Maria Braga foi televista foi por causa de mim, lá na TV Rio Preto, e nessas circunstâncias. Depois ela se envolveu com a televisão, já começou a fazer jornal lá, e logo foi embora para São Paulo. Começou a trabalhar na TV Tupi, também não deu certo na Tupi. A Ana Maria foi ser secretária da dona Silvia Maluf, que o prefeito era o Paulo Maluf. Bom, eu vou contar a história da Ana Maria, que é muito boa. E, Amaury, essa parte sua de colunista social, você que foi inovador, né, na época, até eu vejo você como um inovador, porque isso que a gente está fazendo aqui, você começou lá atrás, fazendo exatamente isso, entrevistando as pessoas. Entendeu? No estilo que podcast que é hoje, né? Só mudaram o nome, né? Só que você já inovou lá atrás. São rótulos, não é? Que são renovados permanentemente. Exatamente. Não, mas acho que é diferente. Não? Eu acho que o que as pessoas valorizaram muito é o fato de eu levar o universo da coluna social brasileira para a televisão. Então, eu acho que... Eu até falei, né, no nosso último encontro aqui, que eu nem considero tão importante, mas as pessoas consideram importante. Porque a coluna social brasileira foi um segmento no jornalismo obrigatório em cada veículo. Se não tivesse coluna social, não estava completo o jornal. E foi um universo riquíssimo, com profissionais do gabarito de um Zósimo Barroso do Amaral,
do Jornal do Brasil. A própria Danusa Leão foi uma ótima colunista. Eu me lembro de Ibrahim Suede. Ibrahim Suede eu entrevistei incontáveis vezes. Me lembro de Gibaum, em São Paulo, já mais recente, Zé Tavares de Miranda, com quem trabalhei na Folha de São Paulo. Eu fui assistente do Zé Tavares. E tantos outros, né? Baby Garru, eu falaria aqui nomes o tempo todo. Mas então esse establishment da coluna social... Ciro Batelli... O Ciro Batelli não era colunista. Né? O Ciro já era outra coisa, dono de boate. Ele fornecia notícia para nós. Né? Ele era informante. Depois virou o homem do jogo, né, que todo mundo conhece. Mas então eu acho que como a coluna social ela tinha uma base muito respeitada pela imprensa, ela podia fazer parte da área do entretenimento. Sempre foi caderno B. Mas o Caderno B sempre foi a seara mais agradável do jornal. Sim. Então, eu acho que quando eu peguei isso tudo e levei para a televisão, ganhando muitos pontos em cima do que a gente era obrigado a fazer no jornal e a televisão se incumbia por causa da imagem de mostrar, aí as pessoas acharam que foi um feito importante, me chamando de o inventor do colunismo social eletrônico, e eu me orgulho mesmo que foi o princípio de tudo, foi o colunismo social. E, Amaury, você vê, assim, falando em colunismo social, você vê isso como uma forma de conectar as pessoas naquela época e fazer negócio? Porque hoje, o que acontece? A gente faz muitas conexões nas redes sociais, muito visual também. Você via isso nesses eventos que você ia, que você participava, uma forma de conexão com as pessoas também para fazer negócio? Claro, eu formei uma rede de amigos, não é? E uma rede de conhecidos, porque eu fazia um programa diário de 1 hora só entrevistando as pessoas e indo aos eventos, aos acontecimentos, às cerimônias, às festas, enfim. Então eu tive um leque de pessoas com as quais eu interagia, que acabaram ou virando amigas, ou pelo menos conhecidos, não é? E que, claro que, a partir disso, a gente tentava fazer negócio para o próprio programa. Exato. Eu sempre vivi de patrocínios, como a televisão vivia de patrocínios. Claro que esse tipo de atividade que eu tinha me favorecia bastante para eu poder conhecer pessoas que resolviam investir no meu programa. Até porque a própria pessoa que eu entrevistava, depois que ia para o ar e via a boa repercussão que tinha, aí era mais fácil. Eu falava, você tem que ser meu patrocinador. Falou, eu vou ser sim, porque, olha, eu estive no teu programa e mais de todo mundo foi acessado, exato. Entendeu? E muito nesse bem. sentido, sim. E até para esclarecer para as pessoas que quando você passava a visão dos empresários ali que você entrevistava, as pessoas ficavam conhecendo esse empresário e o que ele, na verdade, qual a área que ele atuava, né? E isso era muito importante, porque você, na verdade, era esse elo entre a pessoa e os empresários, né? Eu acho que o meu programa também, você está falando em business, eu acho que o meu programa solenizou, no contexto da televisão brasileira, o famoso infomercial, que é a informação comercial. O que significa isso? A pessoa vai inaugurar um hotel, contrata a televisão, porque os contratos eram feitos com o departamento comercial da televisão, queremos o Amaury na festa de inauguração. Era um infomercial, porque eu, além de me valer dos convidados que faziam parte dessa inauguração, eu acabava mostrando o hotel, olha que hotel maravilhoso, olha que tem tantas suítes, tem esse bar, esse restaurante. Então, isso acontecia muito no meu programa, acontece até hoje. Mas eu acho que o meu programa, que ao longo desses 40 anos, bem com o seu desempenho, formatou muito bem o tal do infomercial, que é a informação comercial, que é absolutamente válida. As pessoas até falavam às vezes, pô, tudo é pago nesse programa? Falei, não tudo é pago. E que pena que tudo não seja pago. Porque nós estamos aqui também para poder fazer negócios e manter a televisão não roda sem gasolina, não é? Amaury, eu lembro muito bem quando eu assistia você,
algumas entrevistas que você fez e até alguns acessos que você teve. Hoje, como é que você vê isso? Até você, como você fazia essa abordagem com a pessoa que você ia entrevistar? Às vezes você pegava a pessoa e fazia 2, 3 perguntas para a pessoa. Como é que você estudava a pessoa para abordá-la? Não, eu acho que eu tinha uma produção sempre muito boa e eu sempre fui sempre muito atento, não é? Para saber quem valia ou quem não valia para dar uma entrevista. Então, não vou dizer que a gente só corria atrás de celebridades, não é isso. A gente corria atrás de pessoas que tinham talento. E isso dependia do faro, da nossa constância na noite, né? Porque eu fui colunista de jornal, do Diário Popular, muito antes. Eu sou um cara que percorria São Paulo de norte a sul todas as noites. Talvez pouca gente conhecesse a noite de São Paulo como eu cheguei a conhecer. Gallery. E quando eu fui Gallery, Hipopótamos, Regines, etc. Eu, quando saí da coluna social impressa para a televisiva, eu cheguei com esse handicap. Eu conhecia a noite de São Paulo na palma da minha mão. Eu sabia onde moravam as cobras. Entendeu? Sabia tudo. Então, isso também me deu uma bagagem. Uma bagagem, uma rapidez para poder fazer com que o programa... Imagina, eu quando propus o programa para a TV Gazeta, eles me deram 5 minutos por noite. Eu falei, 5 minutos por noite? Mas que? E sempre no final da noite? Na TV Gazeta era 11 horas da noite, mais ou menos, mas 5 minutos. Aí eu falei, olha, eu vou aceitar e vou botar o nome desse programa de Flash. Exato. Porque eu vou fazer um flash de 5 minutos em cima de cada acontecimento. Me lembro muito bem, a primeira pessoa que eu entrevistei nessa série Flash de 5 minutos foi a Maria Zilda, numa noite de autógrafos da extinta Livraria Cultura de São Paulo. Sim. E Antônio Bivar estava lançando o seu livro Verdes Vales do Fim do Mundo. Olha. Ele tinha acabado de chegar do exílio. Ele se autoexilou em Londres, chegou e lançou. Então, quais foram os meus 2 primeiros entrevistados? Maria Zilda, a atriz, e Antônio Bivar, que eu já entrevistei novamente, relembrando esse momento da Livraria Cultura, não é? E aí começou a ficar tão bom, os 5 minutos ficaram tão bons, que a própria TV Gazeta me chamou, o José Roberto Maluf, que hoje é meu presidente na TV Cultura, era o presidente da Fundação Casper Libero da TV Gazeta. Falou, te dou mais 5, viu? Fui para 10. Eu sei que em 2 meses eu já estava com 15, 20 minutos, e aí, ao cabo de 6, 7 meses, a TV Record prestou atenção naquilo, falou, isso aí vai ser inovador. Legal. Vamos pegar esse cara aí. E você que idealizou o Flash? Era a coluna social, ia para as festas. O que eu fazia no jornal, cobrindo as festas, os eventos, eu levava a câmera e aí começava... Aí eu copiava toda a festa, copiava e dizia, quer dizer, mostra os ambientes, mostra os convidados. E entrevista as pessoas que estão na festa, que são as pessoas que fazem a cidade, o país acontecer. Agora, Amaury, uma curiosidade, como é que você formula, porque você tinha que ser muito rápido ali naquele momento, como é que você formulava as perguntas que você ia fazer para essas pessoas? Não é bem assim, não é mágica, não. Mágica não existe. É claro que eu identificava que a pessoa era importante antes de ligar a câmera, a gente se brifava por ali. Excelente. Sabe? E, claro, as perguntas subsequentes, aí sim dependiam de um improviso. E eu acho que o improviso foi o meu melhor aliado de todos os tempos, porque eu sempre trabalhei no improviso. A maior parte do tempo eu trabalhei no improviso. Hoje não, hoje eu trabalho com roteiro, as coisas bem sofisticadas, né? Mas eu sinto falta do improviso, que o improviso imprime naturalidade, o improviso cabe você tropeçar e se corrigir, cabe um monte de coisas. Isso mostra o talento da pessoa, né? O Goulart de Andrade foi meu grande companheiro, ele fazia na madrugada também, o Comando da Madrugada. Eu era muito amigo do Goulart, e nós nos dávamos muito bem, e nós falávamos muito sobre essa história do improviso. O improviso é um estado de alma,
você fica meio que tomado naquela hora, não é? Naquele momento em que você é obrigado a fazer a pergunta, ainda mais se você está com uma celebridade cintilante, que não é fácil de entrevistar. Eu me lembro muito bem, eu fui repórter da TV Tupi, do jornalismo, a extinta TV Tupi. O primeiro cara que me mandaram entrevistar foi o Delfim Neto, ministro. Eu tremia na base, porque eu estava acostumado a ver o Delfim Neto. Aí eu entrevistei tanta celebridade na minha vida que eu aprendi que a minha insegurança em entrevistá-las era a insegurança que eles tinham em serem entrevistados. Então acalme-te, porque ele está mais nervoso do que você. Exatamente. O entrevistado está sempre mais vulnerável, não é? Porque você tem o poder do microfone na mão. É você que direciona, né? Você que comanda. Exato. Então, quando eu me conscientizei disso, eu acho que o meu improviso funcionou muito mais. Agora, Amaury, hoje a gente está vivendo um mundo de redes sociais, né? E eu mesmo tenho mergulhado muito no que diz respeito à saúde mental, sabe? E eu vejo que grande parte do que acontece hoje é sobre isso, redes sociais. Você vê que as redes sociais têm alguma influência hoje numa saúde mental? Eu acho que tem total influência. Total. Porque as pessoas estão absolutamente viciadas no celular, não é? Eu tenho 4 netos. A mais velha tem 12 anos. De 6 até os 12, eles não saem do celular. Quer dizer, é um vício que ainda não foi devidamente avaliado, porque nós não temos ainda um tempo suficiente para uma experiência, não é? Para poder dar o resultado de uma experiência. Mas eu acho que é uma coisa muito perigosa. Acho que a saúde mental está sendo altamente afetada porque as pessoas estão dependentes do telefone. Estão absolutamente dependentes. Se tirar o telefone da mão dessas pessoas, elas é capaz surtam. delas pirarem, ficarem surtadas. A gente sabe disso. Vamos falando óbvio o que acontece. Então, eu não sei. Eu falo, inteligência artificial, falamos há pouco, não é? Eu não sei se é um bem ou se é um mal, sabe? E eu sei que as pessoas da minha equipe, quando eu peço algum trabalho, vão para a inteligência artificial. Eu logo identifico, porque eu vejo que não é a capacidade que eles têm. Porque a inteligência artificial faz coisas brilhantes. Sim, mas você tem que humanizá-la, né? Eu fico pensando, falei, quem é que vai recorrer à leitura, que é o único instrumento que as pessoas têm hoje para criar um vocabulário e poder se transformar num comunicador ou um apresentador de televisão, se não tiver vocabulário, não é? Com a preguiça que a gente já tem de fazer texto. Agora, com a inteligência artificial do lado, o que vai acontecer? Eu não sei. E isso que você falou é muito importante, igual você falou da experiência que você teve lá no passado, que seu pai fazia você ler um livro a cada mês, né? Hoje não existe isso, né? Mas as pessoas já não leem mais. Mesmo antes de inteligência artificial, as pessoas já estavam... É muito difícil você encontrar uma pessoa ligeiramente leiturizada. Você sabe disso? É difícil. Agora, com esses artifícios que apareceram hoje via internet, etc., então acho que a pessoa... Acho que ela vai ficar emburrecida cada vez mais. Se tirar os mecanismos das mãos, a pessoa não vai sobreviver. E a gente até fala, né, que às vezes a forma raiz de fazer as coisas são as mais sensatas, né? Até eu estava vendo um vídeo de um pai, ele colocou a criança de castigo para fora de casa, falando para ela brincar. Olha só que absurdo. E ela querendo voltar para pegar o celular e ficar no Instagram e no TikTok. Também tem um comodismo dos pais modernos, não é? Que bom que a criança fica lá com os seus iPadzinhos e que não enche o saco, que não perturba. E eu acho uma coisa perigosa. Eu não sou especialista nisso, não vou me arvorar, dar opiniões aqui, que eu não sou... nunca estudei isso também. Mas, à primeira vista, o que a gente percebe é que não é nada bom. Exato. Sabe? As pessoas abrindo mão do seu mundo para entrar só nesse mundo do celular.
Agora, Mauri, tem um fato que aconteceu em uma das suas entrevistas aí, que foi o filho do dono do Gol, da Gol. Da Gol. O Constantino. Constantino, né? O nome do rapaz era o Marcelo, né? Como é que foi isso aí, o Mauri? Não, ele era um malandro de escola, não é? Um sujeito respeitabilíssimo. Eu também, eu fui cobrir o Recifolia. Esse episódio se deu na Recifolia, que era um carnaval temporão, fora de época, lá em Recife. E ele me foi apresentado como filho do Constantino, dono da Gol. Ele já tinha entrado no evento, porque a Gol era a patrocinadora do evento. Eu não sei como, ele já tinha descoberto que o filho do Constantino, filho, não ia, e ele resolveu ir se passar por. E não fui eu só enganado, foi Recife inteira. Foi todo mundo, não é? E eu entrevistei-o como sendo o dono da Gol. Ele sabia tudo a respeito da Gol. Sabia das origens, que era a aviação Itapemirim, quantos ônibus tinha, como é que de ônibus passou para avião. Ele sabia tudo. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E piloto. Poder de persuasão, né? Haja vista que teve um evento no Nanai, e aí nós saímos de Recife para Nanai, e ele falou, não, vou te levar no meu helicóptero, imagina. Eu falei, puxa vida, o cara que é o dono da Gol, esse cara vai me levar. Muito bem, fui. Imagina, ele foi. Se ele fosse um sujeito desequilibrado, como o filme mostrou, porque o Wagner Moura fez o papel dele no filme Vips, que foi lançado em cima do livro da Caltabiano, da Márcia Caltabiano. Se ele fosse uma pessoa de cabeça perturbada e quisesse ficar famoso, era só ele jogar o helicóptero no mar, que aí ele ia ser primeira página de todos os jornais. Exato. Mas não, ele nos levou, etc, etc. Ele não fazia mal a ninguém. Ele era o Robin Hood, ele roubava docemente dos ricos para dar para ele, que era o pobre. A diferença é essa. O Robin Hood distribuía para os pobres, e ele pegava para ele mesmo. Não é? Então, eu até brinco e falo, olha, se o Marcelo fosse um sujeito com essa inteligência brilhante que ele tem, voltada para o bem, esse cara ia ser meu CEO, ia ser o cara principal da minha organização, da minha agência em São Paulo. Não é? Mas você sabe que eu fui entrevistá-lo na prisão, depois desse episódio, e ele já era o chefe geral da prisão. E estava namorando uma manicure da cidade, de Goiânia, e já ia fazer uma rede para ela de dentro da prisão. Já fez uma sociedade ali. De unidades para ela se expandir. Ele era inteligentíssimo. Olha só. Ele era inteligentíssimo. Então, eu lamento muito, né, que ele... Pro lado do mal, né? A ficha dele é longa. Ele fez todos os papéis que você pode imaginar. O filme, quem não assistiu o filme, eu recomendo que assista. Vai ter que... Para saber um pedaço, né? Chama-se Vips. E quem faz o Wagner Moura. Eu apareço no filme também, porque eles me convidaram, e eu faço lá uma ponta no filme, como eu mesmo, não é? Eu entrevistando o Wagner Moura, como se eu estivesse entrevistando o Constantino Filho. Excelente. Bem legal. Foi um episódio divertido. Mauri, a gente sabe que um dos grandes responsáveis até pela projeção de Orlando é você. O que te trouxe para Orlando, Mauri? Eu acho que eu quando cheguei em Orlando, há anos, décadas atrás, eu sempre achei que a vocação de Orlando era se transformar numa cidade importantérrima no contexto do entretenimento internacional, como né? E cada vez mais. E para negócio está fantástico agora também. Eu, infelizmente, não faço muito negócio, porque eu sou um sujeito mau de fazer negócio. Eu precisava ter um Vamos fazer com a gente, então, a gente ajuda. Eu precisava ter um bom empresário. E foi o meu fascínio pelos parques, fascínio pela cidade, pelo modus vivendi. Os meus filhos, que adoravam Orlando, só queriam ver para Orlando. Agora, 4 netos, Orlando. Então, Orlando faz parte da minha vida. E claro que eu, como jornalista,
cheio de programas de televisão para fazer. Eu acabei estendendo a minha atividade para cá, fiz um monte de programas aqui, já gravei em Disney milhares de vezes, centenas de vezes, todos os parques e as novidades que a cidade tem. Fiz 4 DVDs que foram sucesso também. Excelente. Quando o DVD tinha a sua projeção. Então foi andando e acabou virando a minha segunda terra. E agora esse projeto seu na TV Cultura, Amaury, como é que está andando lá hoje? Como é que está? Está muito bem. A TV Cultura é uma emissora muito especial, eu diria, não é? E eu resolvi também me mexer um pouco dentro daquilo que eu sempre fiz. Eu estava na Rede TV fazendo o quê? O mesmo que eu sempre fiz a vida inteira, cobrindo festas. E olha, as festas, elas não são mais como eram antigamente. Eram glamurosas, né? Eram glamurosas. Tinha no Copacabana Palace. Ainda tem algumas coisas que sobrevivem. Hoje é da Vogue, né? A Vogue que faz a festa. O baile da Vogue, que é feito no Copa, e o próprio baile do Copa, que é feito no Copa. São duas festas que eu cobri anos a fio, não é? Mas fora dessas festas tradicionais, e outras também, você não tem mais um cenário que você dispunha na época do Gallery, na época do Hipopótamo, na época do Regines, com a Regine Chucron, que trazia só gente internacional aqui, Omar Sharif, Alain Delon, eu entrevistei todos esses aí dentro do Regines. Então acabou aquele mundo... Gallery, mudou quem tudo. gostava de lá era o Nelson Ned, que gostava do Gallery. Então eu peguei a primeira parte do meu programa na Cultura e propus a gente fazer um programa temático. Então a gente escolhe 12 temas e faz uma temporada. A segunda parte do programa eu faço entrevistas, como essa que nós estamos conversando aqui, eu faço viagens, como eu acabei de fazer uma agora para a Croácia, que eu exibi na própria TV Cultura, e faço na segunda parte tudo que eu quero fazer. Mas a primeira parte, ela tem que necessariamente ser temática. Por exemplo, um dos temas, Hebe Camargo. Ninguém tem mais arquivo da Hebe do que eu. Olha só. Então eu montei toda a história da Hebe a partir dos meus arquivos. Eu descobri com ela, porque ela me contou e está nos meus livros, qual foi o primeiro grande e único amor da Hebe, passando até por isso, não é? E navegando por todos os momentos em que ela pontuou na televisão brasileira. Esse foi um tema. Outro tema que nós fizemos lá são as novas boas maneiras. As boas maneiras mudaram. Hoje não existe mais um livro de boas maneiras como existia do Marcelino de Carvalho, que foi o primeiro a escrever um livro de boas maneiras, do Zé Tavares de Miranda e tantos outros, né? Boas que são boas maneiras, as boas maneiras à mesa, as boas maneiras no se vestir e etc. Então eu achei que isso tudo ficou obsoleto. Nós temos as novas boas maneiras, porque mudou tudo. Ninguém mais desce do carro hoje para abrir a porta para sua companheira se corre o risco de ser assaltado. Então não é mais falta grave, é você não descer do carro, ela que desça, ela que seja assaltada. Não é bem assim, é uma brincadeira. Mas, você vê, hoje tem a etiqueta com os cachorros. Tem mais cachorro no Brasil do que gente. Então tem mais cachorro no mundo do que gente. Exatamente. Então há de haver uma etiqueta de comportamento em diferentes situações em que os pets estão envolvidos. Tem a etiqueta no avião. Quantas pessoas grosseiras não estão no avião e que você percebe que não sabe se comportar no avião? Desde o momento em que senta numa poltrona e fica com o seu joelho apertando a poltrona da frente, quando é a classe econômica, ou mesmo na executiva em que tem aquela balbúrdia das maletas em cima. Então a gente fez esse programa que foi também de altíssima repercussão. E conversando com pessoas Excelente. Que também cuidam da etiqueta do Palácio dos Bandeirantes, da etiqueta do Palácio do Itamaraty, e para poder, então, remoldar isso tudo. Eu estou bem feliz
com essa história dos temas, porque você navega por outros mares, não é? Tão interessantes quanto você ficar só você na festa. Você redescobre também, né, Amaury? Eu estou feliz. Eu acho que a parte da temática que a gente criou é uma parte que está nos empolgando. Bom, Amaury... Espero que assistam lá. É toda sexta-feira, às 23h30, na TV Cultura. Fazer o meu Excelente, tem que fazer mesmo. Mostra também o livro pra gente aí, Amaury. Não, esse livro aqui não é um livro. Não, Esse é um protótipo, porque eu escrevi o Bisbilhotices. O Bisbilhotices 2 é que eu estou refazendo. Então, eu sempre, quando eu venho encontrar com pessoas simpáticas como você, eu trago o livro, tem um monte de histórias aqui que, se precisar, eu recorro a ele. Bom, Amaury, estamos nos encaminhando aí para o final desse bate-papo. Para mim é engrandecedor estar te entrevistando de verdade. Quando eu comecei esse podcast, não imaginava que ele ia me levar a entrevistar pessoas fantásticas como você. Eu fico muito agradecido de você ter aceito o nosso convite e ter dado um milésimo aí do conhecimento que você tem ao longo desses mais de 40 anos aí. Vamos fazer outros encontros. De conhecimento, até para a gente mesmo aprender muito, entendeu? Para mim, isso aqui, na verdade, é uma aula que eu estou tendo com você, entendeu? E deixa aí para o nosso pessoal que está em casa aí vendo a gente um recado que você queira dar, até um conselho para esse pessoal que está em casa. Não, quem sou eu para dar conselhos? Eu acho que eu faço um pedido para que vocês continuem me acompanhando, porque é só o público de que a gente dispõe é que nos confere alguma importância nessa nossa atividade jornalística. TV Cultura, sexta-feira, 23h30. Tchau. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Obrigado, Amaury. Querido.